Aqui em cima aparece as pessoas que estão entrando. Tipo, o número de pessoas é que vai lá. Seja bem-vinda, Bárbara. Bem-vindo, Thiago. Olá, galera. Tamo aí, tamo junto. A Adri aí, Associação em Peso. É isso aí, mano. Vamos lá, vamos cair pra dentro em mais uma, ok? Vamos começar daqui a alguns instantes, né? Mais um bate-papo aí. Dá mais alguns minutinhos pro pessoal ir entrando, né? E a gente já vai começar um bate-papo que vai ser super bacana. Esse que é o terceiro de uma série de lives aí que a gente pretende estar fazendo com guias, monitores, agências de turismo, empresários, acadêmicos, pessoas de notório saber. E esse eu tenho certeza que vocês vão gostar também, né? A cada live a gente vai aprendendo um pouco mais, né? E aí a intenção é a gente poder estar fazendo esses encontros aí para poder estar mostrando um pouco aí das personalidades aqui da cidade aí. A Bárbara já fez a solicitação, já vou dar para colocar, entrar aí conosco também. Bem-vinda, Bruna. Espero que vocês gostem, vai ser um bate-papo bem bacana aí, com uma pessoa que tem um baita do conhecimento para poder passar para vocês. Eu sou suspeito para falar, sou um grande fã dela. O Celso foi convidado por ser guia e também conhecer bastante sobre esse empreendimento aí, né, Celso? Um pouquinho, eu conheço um pouco, né? Quem conhece mesmo é a Bárbara. A gente aqui não conhece. A gente estudou um pouco, certo? Então a gente estuda, consegue. Exatamente. Vamos tentar trocar umas figurinhas com ela aqui para ver se todo mundo ganha nessa daí, né? Mas vamos lá. Bom, e para quem não nos conhece, né? Mais uma vez sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando agora aí. Meu nome é Pedro, eu sou guia de ecoturismo aqui na Ilhabela, né? Faço parte aí da Associação de Guias e Monitores de Ilhabela. E o meu nome é Celso, eu sou guia também, estou terminando o curso de técnico de guia de turismo e vamos nessa. E estamos aí, estou aposentado e vamos emprestando o que a gente sabe, né? Vamos chamar assim, para que as pessoas conheçam um pouco mais das histórias e dos saberes aqui da nossa Ilhabela. É isso aí. Exatamente, esse bate-papo vai ser muito bacana para quem não conhece Ilhabela ou veio poucas vezes e tem uma imagem muito daquele litoral que é o que a gente tem no Brasil, né? Ilhabela tem muito mais do que isso e essa pessoa com certeza vai poder estar passando um pouco desse seu conhecimento. Esse, como eu disse, é uma terceira live, né? A primeira nós fizemos um monólogo, onde eu fui a cobaia, né? Falando sobre marketing digital. A segunda foi muito bacana também, teve uma boa repercussão com o Thiago, né? O guia da associação. Falamos sobre a vida de um guia de turismo de aventura. E essa terceira live agora vai ser com a Bárbara Vansenbruck, que é do Engenho da Toca, né? Onde o tema é sobre a importância da preservação do patrimônio. Ela já está online aqui, eu vou agora mandar o convite para ela. E tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo à página do Guia de Ilhabela. Aguardando. São mais alguns minutos que ela já chega. Olha a Bárbara aí. Cadê o som? Boa noite, Bárbara. Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam? Boa noite, tá escutando? Eu não escuto vocês. Acho que o seu áudio está cortado. Se puder só aumentar um pouquinho o áudio aí, Bárbara, por gentileza. Agora eu escuto vocês. Agora escuta? Show. Tá baixo. Você consegue aumentar um pouquinho o volume do seu aparelho, Bárbara? Por favor? Melhor? Acho que só mais um pouquinho, né? Não sei se... Porque eu não cortei o cabelo, mas acho que... É que eu fiz uma estrutura para apoiar o meu celular. Agora tá melhor, não? Isso. Tá um pouquinho melhor. Não sei se você ainda consegue melhorar. O pessoal tá escutando bem aí, galera? Se vocês puderem mandar um feedback pra gente. Peraí. Tô aprendendo. Assim tá melhor? Número bom de visualizações, hein? A Bárbara já tá começando com o pé direito aí. Tá melhor?
Melhorou um pouquinho, Bárbara, melhorou. Tá legal. Espera aí que eu tenho um assistente aqui do meu lado. Vem cá. Tá um pouco baixo? Dá pra escutar. Dá pra escutar. Espera aí, eu vou tentar. Ah, bacana. O fone. Tá legal. Vê se tá melhor. Melhor não. O pessoal disse que melhorou. Se o pessoal tá ouvindo, então Tá melhor? tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir, né? Tem algumas pessoas falando. Tá melhor? Vocês me escutam melhor? Mais ou menos, Bárbara. Dá pra aumentar um pouquinho mais o teu celular aí? Peraí. Assim, vocês me escutam melhor? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Fred, Assim Marília. tá bom, né? Galera, seja bem-vinda aí. Essa vai ser a nossa terceira live, né? Com a Bárbara do Engenho da Gente, Toca, o famoso Engenho da Toca aqui da ilha. técnicos, assim tá melhor? Tá melhor? Melhorou um pouquinho. Vamos nessa. Vamos nessa aí. Se a galera estiver com dificuldade no áudio, manda aqui uma mensagem pra gente, que a gente vai ajustando. É live, né? É ao vivo e tem essas coisas. Bom, É a minha Bárbara. primeira live, então Ah, é? gente aqui tem uma estrutura, Show. nunca tinha. Obrigado, tá, por ter aceitado o convite, viu, Bárbara, mais uma vez. A gente sei que mandamos meio em cima da hora, mas fico feliz de você poder estar compartilhando conosco aí um pouco do seu conhecimento, né? Eu acho que o Celso também já conhece um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, do Engenho da Toca, mas para alguns aqui talvez seja a primeira vez. Então, se você puder estar se apresentando, né? Contando um pouco sobre você, sobre a sua formação, fica à vontade aí. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram, né? Eu fiquei super feliz com o convite. Aí eu tive que entrar na conta da Cachoeira, porque eu nunca entrei no Instagram, então estou aprendendo tudo, mas muito obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que tem 7 nomes. Essa é a primeira piadinha, né? Eu sou a Bárbara Marie Van Sebruck. Aí tem Lúcia Silveira Martins, é bem grande o nome. Bom, eu sou formada em arquitetura, né, e urbanismo lá pela FAU, lá na USP. Eu me formei em 2015 e eu me formei com esse trabalhinho aqui que eu trouxe hoje, que na verdade é mais de onde eu vou começar a falar, né, que é o super trabalho que eu fiz sobre o Engenho da Toca, lá da minha família, aí na ilha. Eu não estou na ilha, gente, eu achei uma varanda com algumas plantas aqui na casa da minha mãe hoje para me sentir mais na natureza, que vocês sabem que eu gosto, então estou no meio do concreto aqui, mas achei umas plantinhas. Eu estou terminando agora a minha graduação em turismo, lá na ECA também, na USP. O spoiler é que está quase pronto, então em breve vocês vão ter acesso ao material, vai estar todo divulgado na internet. A banca provavelmente vai ser virtual, então também posso fazer o convite para todo mundo assistir, quem quiser. E vai ser um itinerário sobre os outros engenhos de Ilhabela, que conversa completamente com o meu mestrado, que eu também estou em fase de conclusão, que é em História, na Unicamp, lá no IFISH, que é sobre um panorama desses engenhos, né? Então não é só o Engenho da Toca, a gente teve vários engenhos ao longo do tempo. E aí, então, eu sou uma arquiteta, quase turismóloga, e quase mestre em história. Então, eu sou uma pessoa multidisciplinar. Pronto, essa sou eu. Acho que isso me define bem. Eu sou uma pessoa que flerta com vários conhecimentos, né? Então, para quem não me conhecia, essa é a doida que está falando com vocês. E Bárbara, o Engenho da Toca, né? Sei que é um empreendimento que é da sua família, né? Que passa de geração em geração. Quando que você, né, a sua mãe, a sua tia, decidiram transformar essa propriedade de vocês num atrativo turístico, né? Então, aí, vamos lá. O meu avô veio da Bélgica, né? A família da minha mãe inteira é belga, né? Ele veio em 1947, depois da guerra. Ele lutou na guerra e veio para o Brasil para trabalhar com cana-de-açúcar no interior de São Paulo, né? Ele veio trabalhar como agrônomo. Então, ele morou muito tempo ali na região de Campinas, Capivari, Piracicaba. Ele morava em Rafar, especificamente, né? Então, é engraçado porque ele veio para o Brasil para trabalhar com cana, mas ele era especialista em batata. Então, assim, vamos trabalhar com cana porque não dá para plantar batata por enquanto. Então, ele veio trabalhar com isso e, em 59, ele comprou a Fazenda da Toca.
E para quem não sabe, eu já vi que tem alguns turistas, até a Priscila de Guarulhos, eu vi que ela falou que está aqui, é uma super turista que a gente recebe, então tem gente que talvez não saiba muito bem como era Ilhabela, mas Ilhabela era uma ilha predominantemente agrícola. E hoje em dia a Fazenda da Toca é uma das últimas fazendas que ainda existe enquanto uma fazenda mesmo, né? E ele comprou a Fazenda da Toca em 59, ele pagou parcelado, era muito caro, ele usou uma parte da herança da minha avó, quando o pai da minha avó, meu bisavô, faleceu, mas pagou por 4 anos, quitou em 63, e aí em 67, na verdade, o meu avô decidiu que aquela fazenda de banana, que era de banana e de cana, teria então os acessos à cachoeira que já eram frequentados de forma pública, teria uma cobrança de ingresso, era simbólica na época, mas para ajudar a manutenção. E quem mantinha todo lugar era minha mãe, minha tia, os meus tios, todo mundo da família, que eram os funcionários do meu avô, né? No período que não estava na escola, eram eles que faziam todo o arranjo ali do estabelecimento. Então, em 67, a gente começou a fazer essa cobrança. Então, a gente diz que em 67, a Cachoeira da Toca começa, então, a ser um atrativo turístico, porque tinha formalmente propaganda, tinha todo esse sistema. Mas também, para quem não sabe, Ilhabela em 1967 não é Ilhabela de hoje em dia, com turismo de massa, não era nada disso, né? Tinha 5 mil habitantes, alguns veranistas de São Paulo, mas era uma coisa bem menor. Então, provavelmente, Ilhabela é um dos primeiros atrativos da cidade, fora as praias, que não precisa fazer nada, ela já é um atrativo por si só, né? Sim. Então, em 67 que a gente decidiu, isso aí foi o meu avô. Aí, de 67 para hoje, tem uma tabela que eu montei de todo mundo que já passou pela administração. Então, tem quase todos os meus tios já colaboraram de alguma forma, primos, então cada época tem uma pessoa. Aí, hoje em dia, minha mãe, minha tia, e elas estão desde 2012 ou 2013. Então, já tem algum tempinho. E aí tem as mudanças que elas fizeram desde o período que elas entraram. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, já Celso, que... só antes de fazer a pergunta, eu esqueci de falar, tá, galera? A gente vai abrir para perguntas para vocês também, tá? Vocês podem estar mandando as perguntas aqui no chat, que eu vou anotando, e aí depois que a gente terminar nosso bate-papo com a Bárbara, eu replico para ela poder estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Que todas as perguntas, né, que a gente puder, a gente vai estar colocando aí, nenhuma delas vai cair no esquecimento. Então acompanhe conosco até o final essa transmissão. Fala, Celso. É o seguinte, Bárbara, o pessoal é uma história bacana essa daí de vocês, né? Que é familiar a essa fazenda, essa tocada da fazenda. E também tem uma curiosidade que eu gostaria que você falasse, é sobre a gruta que dá nome ao local, né? Então, se você puder falar aqui para as pessoas, eu acho legal, para elas conhecerem como, por quê. E também tem um negócio, né, que aquela rampa de descida, ela foi feita bem depois, que é uma acessibilidade legal que vocês fizeram para as pessoas que não têm condição, têm dificuldade de mobilidade, né? Dá uma explorada nesse ponto aí para mim, por favor. Vamos lá. Então, bom, primeiro só respondendo aqui a pergunta do Fred, é 67, Fred, porque ele ficou em dúvida se é 67, 67, essa gente já quita que está aqui na boca para responder. Bom, por que chama toca? Toca é interessante, né? Apesar de que vocês são da Toca do Careca, né? Eu sei. Mas aí tem a nossa toca, que é a Fazenda da Toca. Na verdade, o nome dela originalmente era Fazenda das Tocas e tinha um acento no O. Então, era Tocas, realmente. Isso tem uma explicação, porque quem não foi ou quer entender, depois entra nas nossas redes, mídias, site, tudo que tem sempre a primeira foto é a foto da toca. Só que, na verdade, se você anda pela fazenda, subindo, né, as cotas, tem várias dessas formações. O que são essas formações? Na verdade, é uma semigruta aberta. Então, são pedras com um apoio só e o outro apoio está livre, né? Então, o que acontece? Tem várias dessas formações, tanto pelo ribeirão, tanto que aquele ribeirão se chama Ribeirão das Tocas, quanto por dentro da fazenda, em alguns lugares até que se tornam alagadiços, com alguns afluentes desses ribeirões, e outros não necessariamente.
Então, Toca, na verdade, é por causa dessa formação geológica. E aí fica uma curiosidade, porque lá em Ilhabela, tem um granito que só tem em Ilhabela. Então, quem tiver algum interesse, depois até dá para compartilhar, é uma pesquisa das Geociências da USP, que tem um granito que tem na fazenda e tem em alguns lugares de Ilhabela que só tem em Ilhabela, uma formação típica de lá. Então, mas quando meu avô decidiu abrir a cachoeira para visitação, ele não fez da fazenda inteira. Para também explicar, a fazenda tem 1.200 hectares, é bastante área. Então, na verdade, ele pegou 3 quedas d'água próximas a onde tem o engenho, que eram locais mais fáceis de visitar. Então, a gente tem, na verdade, ofertando para o turista, não hoje que a gente está fechado por conta da pandemia, mas normalmente a gente oferece. Tem a gruta, que dá para nadar também. Tem uma piscina natural, que chama Toquinha, que fica logo abaixo da toca. Para baixo da toca tem a ducha, e para baixo da ducha tem um tobogã. Isso tudo num percurso que você não leva 5 minutos para caminhar. Então, a gente não fez absolutamente nada, a natureza já deixou isso entregue. O que a gente fez, na verdade, foram facilitadores de acesso. Então, tem para ir para a Toquinha, é possível ir um cadeirante, ele vai tranquilamente, porque a gente fez uma rampa de acesso cimentada. Ele só não pode ir, por uma questão também de segurança, na ducha e no tobogã. Mas a gente consegue hoje atender todos os públicos. E é muito emocionante, porque tem vezes que a gente recebe um deficiente visual, motor, auditivo, mental. E são turistas que muitas vezes nunca puderam nem ter contato com a água da cachoeira. Então é muito, muito bonito. E aí cabe aqui ressaltar que hoje em dia quem está na frente da administração é a minha mãe e minha tia, as duas são educadoras, e elas sentem um prazer de poder receber todo mundo com o maior cuidado e atenção possível. E a visita do engenho também todo mundo pode fazer, porque o patamar de cima dá para fazer entrando pela garagem e a parte de baixo tem uma rampa de acesso. Então, assim, eu só não digo que a gente é 100% acessível porque falta o nosso banheiro, mas ele deve sair em breve. E aí a gente vai poder ser 100% acessível para todo mundo mesmo. Isso é bem legal. Bárbara, só um esclarecimento para as pessoas, né? Essa fazenda, parte dela está dentro do Parque Estadual. Então, quando você fala 1.200 hectares, parte disso está dentro do Parque Estadual, não é isso, Bárbara? Sim, e não é pouco disso, né? Então, são 1.200 hectares. Desses 1.200, a área de parque ocupa 95%. Nossa, então, é bastante coisa, hein? É quase tudo. E aí, se você considerar que desses 5% que estejam abaixo da cota 200, que é a cota de tombamento naquela parte, você vai ter que descontar toda a área de APP do entorno do córrego e dos seus afluentes. Então, sobra muito pouca coisa, mas a gente consegue plantar cana ainda hoje, tem as galinhas, consegue plantar um pouco de mandioca, de feijão. Aonde a gente consegue autorização do ambiental, a gente consegue plantar um pouquinho. Mas, praticamente, todas as plantações que a gente tinha não existem mais. E como a mata se refez, a gente não consegue desmatar para retomar o plantio. Então, é uma fazenda complicada de retomar a atividade agrícola, né? Mas, sim, quase tudo está no parque. E a gente tem feito aqui, é legal, e é uma coisa que a gente vai alinhar com vocês guias depois. Estamos trabalhando junto ao parque para a gente poder fazer as trilhas. Então, muito em breve poderemos andar não em tudo, né? Porque leva 4 dias para ir até a divisa, tá? Então, assim, é uma trilha bem longa, são 4 dias, exatamente. Você chegou numa pergunta que eu tava doido para fazer, Bárbara. Eu gosto muito de trilha, sou suspeito para falar, né? E além das belezas naturais, né, que acho que a Cachoeira da Toca ela é muito famosa, talvez uma das mais conhecidas aqui da Ilhabela, tem toda uma história, né, na Toca, e acho que uma parte dessa história está concentrada nessa área de parque, né? Dizem de trilha dos bordes, de pirata. Você podia contar pra gente um pouco do que tá escondido nesses 95% aí do parque? Podemos, vamos lá. Bom, nesse trabalho que está aqui, e eu tenho pensado bastante, provavelmente em breve ele também vai estar disponível na internet, como um e-book, alguma coisa assim, então vocês também vão ser avisados em breve. O que eu fiz? Eu parti, então, do conhecimento de como era a história dessa propriedade. Então, eu fui atrás de todos os registros
dos imóveis referentes a essa área. Então, na verdade, a partir de 1928, um médico de São Paulo começou a comprar vários lotes, um do lado do outro, e aí ele decidiu, então, conformar esses lotes, no final da década de 40, como um grande lote, que ele deu o nome de Fazenda das Tocas. Então, primeiro que ela não foi uma fazenda só, então, nesse sentido do pirata, ou do café, do que quer que seja, elas eram várias propriedades. E eu tenho revisitado no meu mestrado a documentação dos registros de terras, que são da década de 50 do século XIX, então 1854 aproximadamente. E é muito interessante que algumas terras da Toca eu descobri o dono no século XIX já. Só que aí eu tenho um buraco do século XIX até o século XX, por questão de documentação em São Sebastião. São cadernos que estão se desfazendo, não são digitalizados, enfim. Não dá para reconstruir ainda toda essa trajetória, né? Mas, enfim, sabe-se que existiu uma pessoa chamada Domingues Borges da Silva. E esse seria o famoso Borges. Mas existiu mais de um Borges. Um dos Borges era na parte norte de Ilhabela, onde a gente chama Furnas. Fica bem perto ali da Ponta das Canas. Mas tinha um outro Borges, que aí esse também existiu. E aparentemente, pelo que se consta em documentação, ele era amante da Maria Perpétua. E a Maria Perpétua nada mais é do que a feiticeira da Praia da Feiticeira. A gente sabe disso porque tem um processo de bigamia dela nas atas da Câmara. É super confuso, tá? Enfim, eles eram amantes e aparentemente o tesouro dela ou dele ele enterrou em algum lugar. E aí dizem que foi na fazenda dele. Porque, na verdade, ele não era um pirata. Aí tem duas versões da história. Ou ele era um pirata, eu acredito que não, ele poderia ser um traficante de escravos, porque os escravos, a partir do momento que era proibido fazer o tráfico, o que eles faziam? Eles aportavam em castelhanos, faziam trilhas pelo meio da ilha para contrabandear de fato na vila. E aí atravessar para o continente e fazer essa dispersão dos africanos. Isso realmente aconteceu, há relatos, tudo. Até tem uma trilha que chega pelo Engenho d'Água. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo dessa trilha. Chega pelas coxias da fazenda do Engenho d'Água. A outra teoria, que eu acho muito mais plausível, é de que o Borges era, na verdade, um fazendeiro de café. Porque aonde tem a ruína do Borges, na verdade, ela é muito grande. Então, não é a casa dele ali. Ali é alguma coisa meio fabril, é um estabelecimento muito grande. Então, pode ser que ali fosse alguma coisa da fazenda dele e que ali fosse cafezal. Enfim, isso aí fica para a gente descobrir em breve. São áreas dentro do parque, são áreas mais complicadas para a gente fazer prospecção, tudo tem que entrar com pedido, coisa arqueológica, não pode ficar pisando, nada. Mas existem pelo menos 4 ruínas que eu sei que ficam dentro da área do parque, que fica na Fazenda da Toca. Tem essa ruína, tem uma ruína um pouco mais para frente, que alguém me falou, essa eu nunca fui. Parece um pelourinho e tem uma outra. Enfim, como geralmente é um monte de pedra, quem anda não sabe muito bem nem tirar foto, não tem esse cuidado. Então, teria que realmente fazer essas visitas, fotografar e conversar com especialistas. Eu não sou arqueóloga, né? Mas quem sabe na próxima eu viro arqueóloga também, né? Nunca se sabe. Mas tem muita coisa. Isso é muito bacana, né? Porque além da cachoeira, do engenho, você ainda pode então ter a gente já pode ainda ter em breve uma trilha dentro do engenho, dentro da Toca. Então vai virar um parque de diversões praticamente ao ar livre, né? Sim, para quem gosta de história, aquilo ali é história viva, é muito legal. Mas sabe-se que tem algumas ruínas cadastradas, né, dentro de todos os catálogos que já foram feitos, né, levantamentos arqueológicos. Tem algumas ruínas que também não são nem acessíveis, são naquelas áreas de parque muito complicadas, mas tem muita coisa. E, assim, eu sinto muito por Ilhabela não investir o tanto quanto deveria na sua história. Né? Isso é uma conversa que a gente já teve e muitas vezes é complicado você ter essa sensibilização, né? Quanto tempo levou para do meu trabalho a gente realmente reativar o engenho e chegar onde a gente está hoje, né?
a prefeitura reconhecendo, eu tendo podido dar o curso que eu dei para vocês, né? Não sei se a plateia sabe que eu fui professora de vocês, isso foi muito legal, né? Então, demorou muito tempo. E eu não sei quanto tempo a gente vai ter, né? Tem muita coisa que a gente já perdeu. Se a gente parar para pensar que dos 31 engenhos, quase não tem mais nada, né? E não é uma história tão longe assim. Então, quando eu falo para algumas pessoas que tinha tanto engenho, às vezes as pessoas falam, você é louca, Ilhabela só tem praia e monte. Não, gente, Ilhabela tinha muita fazenda, então é muito triste como a história se perde, né? Daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho dos outros engenhos, e eu queria fazer uma outra pergunta em cima disso que você está falando, se vocês pensaram em algum momento fazer o tombamento desse espaço, ou dessa parte que está lá para trás, que ainda teoricamente está um pouco inexplorada, né? Ou está inexplorada, mas vocês pensam em alguma coisa? O que vocês têm de novidade? O que temos de novidade? Eu gostaria muito que tivesse um reconhecimento oficial pela prefeitura. A gente sabe que a prefeitura não tem até hoje nenhuma lei de tombamento, nenhum tipo de selo de reconhecimento. A gente tem vários instrumentos, na verdade, o tombamento é um dos instrumentos, né? Mas aqui a Débora falando, né? A Débora, para quem não sabe, ela é uma técnica do Condefat, ela está assistindo a gente. Então tem gente do Condefat assistindo. Obrigada. Seja bem-vinda, Débora. Obrigado por prestigiar nossa página também. Ela tem trabalhado bastante com os processos de Ilhabela. E Ilhabela tem, hoje, tombados, o prédio que tem a sede do parque, né? E o engenho d'água. Se não me falha a memória, a Débora pode corrigir depois, mas... a prefeitura em si não tem uma lei, algum instrumento, não se trabalha com inventário, não se trabalha com nada. Então, no final, as coisas se perdem porque a gente não sabe nem o que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente fizesse essa rota dos engenhos que eu estou trabalhando, é uma forma da gente ter visibilidade para coisas, mas a gente precisa fazer outros tipos de instrumento. A gente não tem nem... até hoje, o plano diretor da cidade não conversa com o plano do parque. O fórum também. Não tem como a gente trabalhar se a gente não consegue compatibilizar as coisas. A Secretaria de Cultura vira e mexe, muda, e todos os caminhos dela também mudam, sabe? A gente teve uma diretoria de patrimônio histórico que eu acredito que agora esteja sem ninguém ocupando a cadeira, né? Então, é bem complicado. Mas, sobre exatamente o tombamento, desde que eu passei a ser responsável pelo engenho e fiz a proposta de um plano de conservação, tanto de todo o maquinário, quanto de todo o edifício, de quanto em quanto tempo você tem que fazer a inspeção do telhado, de quanto em quanto tempo você tem que fazer a girar a bomba, de quanto em quanto tempo tem que passar graxa na roda d'água, sabe, na engrenagem da moenda. Tem várias pequenas coisas que você tem que organizar num cronograma para você fazer a manutenção. Então, como eu sei que hoje a gente tem alguém fazendo esse cuidado, com certeza, eu não peço tombamento hoje, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte em prol desse bem. Se um dia correr algum risco desse bem, aí eu vou para onde eu puder correr para ele não correr riscos. Mas hoje eu não pediria exatamente o tombamento, porque eu sei que tem uma coisa maior. Eu estou tomando parte disso. E se corrermos o risco dessa propriedade passar para outra mão, não tenho certeza que eu chego com esse dossiê inteiro e entrego no Condefat. Mas, enfim, tem tido uma conversa com o Condefat, eu não posso falar muito exatamente sobre isso, mas existe um olhar vindo da esfera estadual também, olhando para Ilhabela, e tem alguns processos que podem ser encaminhados, enfim. Não é que eu não tenha vontade de tombar, é que eu acredito muito em outros instrumentos, como a conservação, o inventário e outros instrumentos. Eu fico muito triste que ainda hoje a gente não consigo fazer inventário de Ilhabela, assim, no nível municipal, né? Então, é complicado. Você meio que já até antecipou uma pergunta que eu ia acabar fazendo, né? Porque numa cidade, num litoral, né, onde praticamente, não só no nosso município, mas no litoral norte todo, como um todo, é muito explorado só o turismo de sol e praia,
acredito que vai ser uma baita de uma dificuldade de a gente poder estar colocando no mesmo patamar essa parte histórica cultural que é muito rica também aqui em todo o litoral norte, né? A quantidade de engenhos, né, de sítios arqueológicos, e isso é muito importante. Eu acredito que deve ser uma batalha, né? Você conseguir estar mostrando, né, para que as pessoas dêem essa mesma importância, né? E que vejam que o litoral norte não é somente, né, como eu falei, praia e sol, né? E tem muito mais a se mostrar, né? Sim, e é muito complicado também, Pedro, se a gente pensa que a gente tem vários períodos da história que estão por. Tem desde sambaquis ou sítios com cheiros, a gente tem as fazendas de café, de tabaco, de tudo, e tem alguma coisa eclética também, e assim, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue fazer a articulação de um plano diretor para ver para onde a cidade vai crescer. A gente tem 45 mil habitantes hoje em dia em Ilhabela, é muita coisa. Não é até onde isso é sustentável, né? Se você olha, por exemplo, a criação do Parque Estadual, na verdade, previu a dizimação praticamente de todas as fazendas, porque naquele momento, na década de 70, a agricultura ia destruir toda a área de parque. Só que se você cruza o que eles destruíram, que seria uma área de amortecimento e que poderia, por exemplo, ser de plantação e cultivo de gêneros alimentares para Ilhabela, imagina num momento como esse. Ilhabela não é autossustentável em produção nenhuma, quase. A gente tem as galinhas, mas a gente tem 150 galinhas, a gente não consegue fazer ovo para todo mundo, né? Então, se você vê onde tinha as fazendas, hoje em dia tem loteamento de alta renda e de baixa renda. Então, na verdade, a gente vê que a urbanização desenfreada foi muito mais danosa para o parque hoje do que talvez tivessem sido as fazendas, né? Então, fica sempre aquela questão para onde que a gente quer ir e tem que ter planejamento. Se não tem planejamento, não tem como dar certo. É bem complicado. Uma outra coisa, né? Com tudo isso, né, que você está abordando aí, os engenhos, quando voltam na segunda volta da cana-de-açúcar, vamos chamar assim, né? No ciclo, eles voltam pegando firme para fazer a cachaça, certo? Então, e uma coisa, né, a destacar em vocês é que vocês são o único engenho que sobreviveu a todo esse desmando, né, que houve por conta até de conservação e coisa mais, né? E uma coisa, né, que vamos enaltecer, inclusive a sua mãe, que foi um engenho tocado por mulheres. Então, é uma outra pegada que eu queria... Fala um pouquinho disso para nós, só um pouco, para a gente entrar nesse ramo que agrada muita gente. E teve preconceito até por serem mulheres que estavam... Que além da Dona Vitória, tem a Dona Beatriz também, sua tia, né? Tem. Mas, ó, eu vou fazer aqui o meia-culpa, porque é minha culpa mesmo, literalmente. O que aconteceu? Em 2014, elas passaram a fazer administração direta mesmo. Então, elas estarem lá, não tinha ninguém subcontratado, eram elas mesmas, a temporada de 2014 para 2015. E aí eu comecei a fazer umas visitas meio... para ver se as pessoas tinham algum interesse. Você quer saber como faz cachaça? E naquele momento, fazia alguns anos que o meu tio tinha feito, o tio João. Então, eu não sabia exatamente, né? Eu perguntava alguma coisa para ele e tal. E aí os turistas achavam o máximo. Eu falei, nossa, isso daí dá samba, né? Aí eu virei para minha mãe e falei, olha, mãe, eu sei que o seu plano é encerrar a produção, mas eu sou completamente contra e quem vai fazer cachaça agora é a gente. Aí ela, mas como assim? Mas eu não sei fazer cachaça. Eu falei, não tem problema. Você não sabe? Eu também não sei, a tia não sabe. Mas a Exalc sabe. Eu recebi um curso da Exalc no meu e-mail da institucional. A minha mãe foi fazer o curso e aí ela aprendeu a fazer cachaça. E fomos fazer então, né? Ela pegou o contato do plantador de cana aqui de Caçapava, que fornece para outros engenhos em Paraty e tudo. Beleza. Só que na primeira produção, o que aconteceu? Para acontecer de fato, não foi só ela fazer o curso. Eu também estava fazendo a pesquisa do edifício. Eu tive que fazer a readequação de todos os espaços. Então, teve uma consultoria com um professor dela, e ele falou, não, você deixa esse prédio para lá, isso é um museu, e você faz um galpão para fazer a fermentação, tudo. Eu falei, negativo. Esse prédio é um engenho,
Ele sempre serviu para engenho. Por que agora ele não serve mais? Serve e vai fazer aqui, vai ser nessa sala. Eu preciso saber exatamente como que são os equipamentos, eu desenho. Não, isso aqui é um museu. Aí eu bati o pé e falei, ele é um engenho, e engenho ele vai ser. Afinal de contas, ele foi construído para ser um engenho, certo? Então ele é um engenho. E bati perna de novo. Então, assim, ó, falei para fazer a cachaça, fizemos a viabilidade econômica. Teimei para fazer a sala de fermentação nova dentro do engenho, que o professor da minha mãe achava que era inviável. Fomos lá, fiz o desenho de todo o sistema dos equipamentos, com bomba e tudo. E aí fizemos a instalação, compramos a cana, e minha mãe, minha tia e eu entramos em pânico. Porque eram vários homens olhando as 3 mulheres querer fazer cachaça, né? E aí deu muito problema. Por quê? A minha mãe e minha tia nunca tinham tido acesso ao prédio do engenho quando meu avô fazia cachaça com os meus tios, porque isso era coisa de homem. E elas eram mulheres. Então elas nunca tinham visto nada funcionar. E aí tivemos então o desafio de aprender a fazer cachaça todo mundo junto, né? Só que até sair a primeira gota pingando na saída do condensador, ninguém acreditou que ia dar certo. Nem os funcionários, sinceramente. Eu adoro eles de paixão, mas nem ele estava acreditando. A hora que saiu, todo mundo achou que era possível. A hora que todo mundo depois provou, cheirou, não, é boa a cachaça. Só que assim, muito estresse. E eu lembro até hoje da primeira noite que a gente estava lambicando, que é o processo de fazer realmente a destilação. Da emoção delas de estarem dentro do prédio do engenho, era 18h30 de outubro, estava frio, e ali do lado da cachoeira à noite faz muito frio. E elas ficaram quase chorando. Não sei se elas vão gostar que eu contei aqui, né? Mas enfim, elas estavam emocionadas de verem aquilo funcionar. E eu tenho certeza até hoje que isso deu certo, porque a primeira coisa que a gente fez para tudo aquilo acontecer, na verdade, foi a gente consertar a roda d'água. E parece que a partir do momento que a gente consertou a roda d'água e a engrenagem da roda d'água voltou a funcionar, tudo voltou a funcionar. E não parou mais, né? Que a gente está aí fazendo. Ainda bem. Não, e o pior é que você falou uma outra. Você está antecipando minhas perguntas, Bárbara. Porque eu te perguntar justamente qual que era para você contar um fato assim que marcou você, porque, bom, para quem não sabe, né? Acho que é por isso que o Celso e eu, a gente tem um pouco esse conhecimento da toca, né? A Associação de Guias, ela fez, né, um curso de capacitação que a prefeitura passou para nós, justamente, né, para a gente poder resgatar um pouco dessa história que é muito rica aqui do nosso arquipélago. E no curso que nós tivemos, né, inclusive eu lembro que até a sua mãe chegou a sair lágrima dela na hora, foi essa pergunta que fizemos, né, qual foi um fato, um episódio que te marcou, né, durante toda essa empreitada? E ela falou que foi justamente quando colocou a roda para funcionar pela primeira vez, depois de todo esse processo difícil, né, de poder aceitação por serem mulheres. Foi também esse fato que mais te marcou? Ou você tem algum outro que você poderia estar passando para a gente aqui, Bárbara? Olha, eu lembro até hoje, quando eu terminei de escrever o meu trabalho final de graduação da FAO, que eu, enfim, tenho uma apresentação, porque eu peço para falar do vovô. Eu não consigo falar do seu Joseph Vassebrook como Joseph, porque ele é o meu avô, certo? Só que ele morreu quando eu era muito nova. Ele morreu uma semana antes de eu fazer 7 anos. E ele foi enterrado, para quem não sabe, atrás do edifício do engenho. Na época, a dona Nilce era a prefeita, a gente teve autorização de fazer uma carneira ali, então tá tudo bonitinho, o cemitério. E eu lembro até hoje, quando ele morreu, eu era muito próxima a ele, e ele foi enterrado, e eu lembro até hoje dele, do caixão sendo carregado pelos meus tios, e ele sendo enterrado ali atrás do engenho. E ele passou do lado da moenda. Depois que meu avô morreu, a minha avó ficou quase 1 ano e meio acamada, praticamente 1 ano ela ficou sem falar absolutamente nada. Ela entrou em depressão profunda, então depressão mata mesmo. E aí eu tinha 7 anos, 8 anos quase, e eu não gostava mais daquele lugar. Eu odiava o engenho, eu não gostava da toca. O edifício do engenho, eu odiava ficar dentro, ele era muito escuro, ele tinha cheiro de mofo, ele
ele tinha tudo que era ruim para mim. Então eu entrava para ir para a cachoeira e saía correndo, assim, para não ter nem que ficar ali dentro, porque ele tinha, sei lá, acho que alguma memória ruim. E hoje em dia é um dos lugares que eu mais gosto de ficar. Então até a minha orientadora na época falou: nossa, isso aí dá um trabalho de psicanálise gigantesco. Como que você pegou uma coisa que você tinha medo e transformou no seu lugar favorito, né? Mas, de fato, eu acho que ter essa mudança de paradigma com a minha relação com aquele lugar afetiva, e hoje ser responsável por todo mundo entrar e falar: nossa, que prédio bonito, é novo? Então, novo ele não é, né? Ele é bem velhinho, no caso. Ver a roda d'água funcionar, ver aquilo ter cheiro de fermentação de cachaça, ele sendo usado porque ele foi concebido com as adaptações que a gente teve que fazer, evidentemente, né? Então, o patamar antigamente onde seria feita a fermentação e a destilação, hoje em dia a gente recebe os turistas, hoje em dia a gente fica conversando com vocês, eu dei aula para vocês ali, e a gente tem uma outra parte que foi destinada à fabricação, de fato. Mas eu não sei, eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque realmente era um lugar que eu tinha muito desgosto. E eu sou apaixonada. Eu estou até triste que eu não posso estar em Ilhabela nesses dias. Porque é um lugar que me faz bem. Eu gosto muito dele. E não era assim, na verdade. Mas ver a roda d'água funcionar, eu acho que por algumas vezes eu tive que pensar nessa história várias vezes e ver que a minha teimosia em manter aquele lugar... E talvez ele só tenha, na verdade, se mantido como um engenho por causa da cachoeira. Porque senão eu acho que também ele teria sido destruído como os outros, né? E sobre a cachaça, né, pelo menos assim, até quando os senhores pegam aqui conosco, né, ou quando algum turista me pergunta: Pedro, eu quero levar algum produto típico, né, da cidade, né, para ter uma recordação. A gente fala muito da cachaça da Toca, né? Vocês já pensaram em produzir a nível regional ou até nacional para poder mostrar essa identidade fora aqui do arquipélago? Essa aí era boa a minha mãe responder. Mas, enfim, a gente gosta de ser pequeno. Eu acho que a gente poderia, de fato, fazer parceria com... A gente tem alguns projetos, eu não sei se todo mundo sabe, acho que não, né? A gente hoje em dia vende as garrafinhas menores, as miniaturazinhas, que são super fofas, e na verdade aqui fica um alerta. A gente descobriu isso porque a gente faz pesquisa de satisfação com os nossos clientes. Essa era uma sugestão que apareceu com certa frequência. Então, no fim do ano passado, eu falei: mãe, vamos fazer esse produto, vamos fazer um protótipo, ver se dá certo. Eu fiz um mini rótulo, fiz tudo. Que é isso, né? Ter a filha arquiteta vai fazer de tudo um pouco, né? Então, faz panfleto, faz site, faz reforma do prédio, faz cálculo de quanto que vai precisar de cimento para fazer uma escada, serve para tudo, né? Eu sou tipo um bombril. E deu muito certo. Então, a gente pode até pensar em fazer parceria com casamento, é uma coisa que tem acontecido muito em Ilhabela, né? Mas produzir mais do que a gente produz, a gente não tem muita vontade no momento. Também porque a gente tem que comprar quase toda a nossa cana fora, tem um custo. A minha mãe tem outros empregos, né? Ela não cuida só da Fazenda da Toca no momento, então ela tem que vir para São José com frequência. Então, no momento, ela não conseguiria ficar mais do que um mês direto em Ilhabela fabricando. E eu ainda não quero assumir a fabricação também, porque eu ainda tenho um pouco de medo. Eu sei mais ou menos a receita, eu não sei se a minha cachaça é boa, não. E a tia tem medo também, então a minha mãe que toma conta. Bárbara, eu queria, em cima disso que a gente está falando, né, uma curiosidade que acho que muita gente não sabe, é que a gente, com 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente só faz 60, 70 litros de cachaça destilada. Então, é muita cana para pouco álcool, como diz na brincadeira, né? E então, vai uma outra pergunta, né? Porque 1 tonelada de cana limpa é muita área, né? Então, como a gente falou um tempinho atrás aqui, por você mesmo, os seus, né, 1.200 hectares, eles não são capacitados assim para, por conta até do Parque Estadual ter 95% dessa área, vocês não têm uma pequena área, muito pequena, de cana, logo na entrada ali do prédio. E vocês são obrigados a buscar isso fora, não é isso? Isso traz um problema muito grande, né? Dá para você explorar um pouquinho isso? Com certeza. Então, é bem o que
foi falado. 1 tonelada de cana vai dar 600 litros de garapa, que é aquela coisa doce, que tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de chupar cana, mas tomar o garapa eu não gosto. Bárbara, somos cobaias. Somos cobaias para provar quando fizer assim também. Ah, tá bom, Ó, beleza. esse aqui, qual que é a sua cachaça favorita, Celso? Esse daí, você já provou todas, né? Aí da Toca que eu gosto é envelhecida em carvalho. Muito boa. Sim, Ó, pra quem não provou, gente, não é que ele faça propaganda, mas vale a pena. Eu não sou chegado em cachaça, mas é muito boa, é uma delícia mesmo, tá? Desculpa te interromper, Bárbara, porque... imagina. Não, vocês estão fazendo propaganda de graça, gente. Eu tô achando uma... Ó, vamos cobrar um, hein? Bom, vamos lá. Então, vai dar 600 litros de garapa. 600 litros de garapa vão fermentar. Ela fermentada se chama vinho. Qualquer suco de fruta fermentado se chama vinho. E aí a gente vai fazer a destilação. O nosso alambique tem a capacidade de 600 litros. Então, exatamente, a gente dimensionou a dorna de fermentação para ser exatamente a capacidade do nosso alambique. Esses 600 litros, depois de destilados, vai sair primeiro uma fração bem forte, sai mais ou menos 70 graus, que seria o álcool 70, que agora está todo mundo precisando, né? Pois é, a gente também guarda para fazer limpeza, que é a cabeça. Não se recomenda beber, porque tem muito substrato perigoso para o fígado, por exemplo, para o corpo em geral. Depois, tem um termômetro de álcool com um termômetro de temperatura normal. E aí minha mãe tem uma tabela durante a produção, apesar de que hoje em dia ela tá fazendo só no cheiro, ela usa a tabela para conferir. É muito louco isso, né? Porque parece cozinha mesmo. Ela já, não, ó, pelo cheiro mudou o grau. Agora vamos cortar. Eu falei, quer cortar o quê, minha filha? Mas, enfim, ela vai lá e já tá especialista no negócio. A bruxinha ali tá, ó. Eu falo que é bruxaria porque o negócio sai verde, fica amarelo, depois de fermentado sai transparente. Então, se não é bruxaria, eu não sei o que é, né? Mas, enfim, vai sair mais ou menos... A melhor destilação que a gente já fez deu quase 100 litros de cachaça, que é o coração. Mas isso, assim, é fenomenal, porque em geral sai 60, 70. Então, o rendimento é muito, muito pequeno. Com relação à propriedade, a gente teria uma área gigantesca para plantar. Seria maravilhoso se a gente pudesse considerar os 1.200 hectares. Mas, de fato, a gente tem uma plantação de 4.000 metros quadrados. Não é nada. Isso é o suficiente para a gente começar a ativar o fermento para fazer o que a gente chama de pé de Cuba. Então, é bem pouquinho mesmo. Mas seria bom a gente poder ter a cana no seu quintal, é a melhor coisa que você pode ter. Então, a gente tem todo um esquema de quando a cana chega, aí a gente raspa cada cana, corta as pontas para ficar bem limpinha. Porque uma garapa limpinha vai garantir, então, a cachaça que vocês adoram, que ela não tem acidez, não tem nada. E aí também fica uma outra coisa, a gente produz 1 mês por ano. E esse mês tem um período específico. A gente é um atrativo turístico, a gente não consegue produzir no verão, por causa do calor excessivo, que vai estressar muito o fermento, e porque a gente vai ter muito mais turista. Então, a gente usa a baixa temporada para fazer a produção. Geralmente em agosto ou setembro. Podendo ir até outubro, dependendo do ano. Bárbara, vocês têm uma preocupação assim, socioambiental que eu sou um pouco suspeito para falar, que eu acho que, às vezes, muitos empreendimentos turísticos não valorizam tanto a questão da sustentabilidade, mesmo trabalhando dentro de um local, de uma reserva ambiental como o meio ambiente. Para quem não sabe, né, os seus funcionários, né, são pessoas que moram ali no redor, né, da fazenda do Engenho da Toca. Desculpa. É que esse papo de cachaça tá me deixando já meio... Você provou antes, né? Você tomou Eu acredito, né, que um desses... Um dos fatores, talvez, né, Bárbara, porque as pessoas, a gente sabe que infelizmente o brasileiro às vezes tende muito a querer economizar, né? Às vezes a pessoa paga caro para entrar num empreendimento artificial, mas quando é para ir numa cachoeira, mas a cachoeira da Toca é paga, vamos numa outra cachoeira. Isso também, o valor que vocês cobram, né, que ainda diga-se de passagem para moradora, que é até mais em conta, né, também está incidido nessa entrada, né, para entrar no engenho, não é? Sim, essa ideia, na verdade, do engenho foi bem legal, porque, na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer aquelas visitas e eu vi que tinha interesse, eu falei, gente, isso aí eu vou transformar isso numa visita mesmo. Então, fui me aprofundar com o que era uma visita mediada e não você ficar guiando exatamente. Tem
noções de que você não tem que passar o conteúdo, você tem que sentir o seu público e fazer ele descobrindo por si só o tudo. E aí isso ficou institucionalizado mesmo na temporada de 2015 para 2016. Eu tinha acabado de me formar e falei, beleza, a visita do engenho não é paga, ela é de graça. Só que quem faz a visita da cachoeira fica convidado a fazer. Mas aí tem uma outra questão. Eu sinto que as pessoas não dão muito valor para a minha visita de graça, sabia? É triste isso, né? Por muitas vezes você vê que a pessoa não... Ah, é de graça? Legal. Porque o que acontece? Ela sabe que a visita do engenho é de graça e a gente tem uma pulseira para quem faz essa visita. Então, várias vezes a gente já viu um turista na alta temporada. Ah, eu vou só no engenho. E aí, de repente, ela tá indo para cachoeira, porque, na verdade, ela não quer pagar para ir na Tá saindo lá por trás, né? Então, tá dando de João sem braço, sabe? Isso é muito triste, porque, assim, a gente cobra e não é para fazer grana. A gente cobra porque a gente tem 8 funcionários o ano todo, né? E a gente tem toda a estrutura. Fica aqui, tá? Tem uma série de novidades que estão aí para quando a gente puder abrir as portas para receber vocês. Então, a gente fez já algumas obras de melhoria, estamos continuando a descascar algumas paredes. A gente não parou, mas tem todos os nossos funcionários. Eles estão conosco pelo menos desde 2014. Eles são, inclusive, alguns são bilíngues, né? E uma deficiência que a gente tem praticamente, não em Ilhabela, mas todo no litoral, né? Que é uma mão de obra desqualificada para atender o turista estrangeiro na temporada de receptivo de navios, né? Que é onde muitas pessoas vão para o engenho da toca. Então, vocês também prestam um serviço assim de qualidade, né? Não somente o atendimento, né? Mas tem todo um valor agregado à história, né? Que vocês contam. Acho que isso realmente é muito rico e às vezes as pessoas elas pagam não só pela cachoeira ou pela cachaça, mas por toda essa magia, né? Por tudo isso que você está falando, né? Por tudo que a gente tem feito. Então, até tem algumas visitas, por exemplo, a visita do engenho, normalmente eu não levo no cemitério do meu avô. Mas, dependendo, geralmente quando é criança, ela, mas onde está seu avô? Eu quero ver seu avô. Eu falei, bom, ele está dormindo. Você quer ir lá ver? Quero! Aí eu levo, ah, nossa, mas ele está dormindo na grama. Eu falei, então, mas ele morreu. Ah, nossa, ele ficou doente. Aí, e é legal fazer visita com criança, porque a criança ela tem outras formas de interpretar o mundo mesmo, né? Mas sim, a gente tem o funcionário, o Raul, né, hoje em dia, ele fala muito bem inglês e arranha um espanhol. Mas a gente traz na temporada, que é quando a gente mais tem turistas, a gente traz o pessoal de São Paulo, que também foi uma experiência que foi ideia minha, né? Dando a cara a tapa, eu peguei os meus colegas da ECA e deu super certo. Então, tem alguns que já voltaram. Eu sei que tem alguns que estão vendo a live. Olá, meninos. Sejam bem-vindos. Mas é muito legal, sabe? Então, trazer quem também está tendo um conhecimento muito teórico e jogar na prática. Eu falei para eles, olha, eu levei 4 anos na FAO para conseguir fazer o meu estágio. Então, eu levei 4 anos para ver se era isso mesmo que eu queria. Vocês estão no primeiro ano tendo a chance de ver se gostam ou não. Se não gostar de falar com ninguém, sai da área de turismo que não vai dar certo, né? E tem gente que voltou vários anos, então tem essa experiência de troca também. E foi muito legal essa temporada ter recebido vocês, né? Os guias, foi muito bacana. Foi uma troca, acho que todo mundo aprendeu ali, né? Foi a chance também da gente tentar trazer um pouco de outros produtos, porque para além de todas as loucuras que eu faço, eu fiz uma análise econométrica que comprova que a gente não tem atrativo suficiente em Ilhabela. A gente tem uma deficiência muito grande em atrativo histórico-cultural, por exemplo. E para quem é guia e está vendo esse vídeo, galera, explore também essa questão do patrimônio imaterial, né? Porque às vezes as pessoas enchem os olhos, claro, com cachoeiras lindas, né? Com uma trilha, com um moinho, mas quando você aborda essa questão, toda essa história que a Bárbara está trazendo aqui, que é muito importante a gente estar absorvendo, vocês percebem o quanto que o passeio se torna muito mais rico e as chances das pessoas quererem voltar é muito maior. Celso, você tem... como eu falei, o Celso ele tirou nota 10, né, no curso do Engenho da Toca. Se eu não deixasse ele de fora, ia ser uma baita uma injustiça. Você tem mais alguma pergunta para fazer antes de a gente passar para as perguntas do pessoal? Eu queria perguntar, eu não sei, não me atentei a isso se você acabou falando. Você pretende fazer um museu aí na Toca? Porque eu acredito que o acervo que vocês têm aí, talvez aí com os familiares e tudo, seja muito grande, né?
Então, você pretende em algum tempo fazer esse acervo? Porque isso também acaba incidindo naquilo que o Pedro acabou de dizer aqui, que é a parte imaterial, né? Isso é história, isso é cultura, né? Então, isso é bacana de estar, né? Que o povo conheça a história. Tens alguma ideia? Ó, eu imaginei que fosse ter uma pergunta assim, porque eu vim Ó o spoiler, ó o spoiler. Olha que gracinha, gente. Será que dá pra ver? Dá. Era essa a rolha antiga, tá vendo? Ela é uma rolha, e aí ele tem aqui silcado o logo da Toca, escrito Aguardente de Cana Toca. Isso aqui é uma relíquia. E aí é bom ter a mãe canceriana, porque minha mãe guardou essas coisas, gente. Olha aqui. Tem o rótulo antigo da época do meu avô, tá vendo? Aqui dá pra ver, Fazenda da Toca, ó. Tem a Em cima desse rótulo tem toda uma história, né? Quem é o bonequinho, por que do barril, né? Então é legal essa história. Quem é esse barrilzinho é o meu avô, então... Que legal, não sabia. Cunhada, não sabia? né? Não sabia. Eu sabia. Que desenhou. Então são as cores da bandeira da Bélgica, né? Então ele isso. E, gente, eu não consigo me desfazer desse barrilzinho. Então ele até hoje, eu já remodelei o rótulo algumas vezes, mas ele tem que seguir. Como o nosso rótulo. Então, assim, a gente tem sim um acervo. Quando a gente fez algumas intervenções no engenho, eu guardei alguns tijolos, tem de olaria de São Sebastião, telhas com aquelas imperfeições, tem tudo, tá tudo guardadinho. Sim, vamos ter algum espaço expositivo. Eu ainda não consegui me debruçar para terminar esse projeto. Tem um projeto de fazer umas placas contando um pouco dessa história, mas eu ainda não cheguei exatamente no formato, se eu quero fazer com QR Code, sem QR Code. Então, assim, ainda não terminei, mas vai ter alguma coisa, sim. Eu acho que merece. Hoje em dia, o que a gente conseguiu fazer é colocar um expositor com os nossos super certificados, né? Que a gente teve algumas apresentações. Ano passado, a gente teve a chance de apresentar esse nosso trabalho na Unesco, lá na Bélgica. Isso também foi muito legal, porque a apresentação foi nada mais, nada menos do que na universidade onde meu avô estudou antes de vir para o Brasil. Então, se não tem uma volta ao passado aí nessa história, eu não sei o que é. Nossa. E fomos as três que foram lá, né? O trio Parada Dura, que é o nosso nome do grupo do WhatsApp, fomos as três lá. E ficou para mim, né, a parte da apresentação mesmo que foi em inglês, mas foi muito legal, assim, tá em solo Flamengo, falando sobre um negócio Flamengo, então teve até... E aí foi engraçado que as coisas na prefeitura começaram a caminhar depois dessa nossa apresentação. Então parece que a gente teve que ir muito longe para ter um reconhecimento oficial mais da cidade mesmo. A gente tem parceiros como vocês, alguns dos guias, né, que são da associação, que são nossos parceiros, acreditam muito no nosso trabalho, mas essa falta de diálogo que teve por muitos anos, e foi isso também que emocionou a minha mãe, complica um pouco, né? Então até tiraram a gente do mapa da cidade, uma época, tudo. Então tem algumas coisas um pouco chatas que não somam, né? Dividem. E eu acho que a gente tem que mais somar forças para transformar o turismo de Ilhabela em algo assim, com conteúdo mesmo e explicar um pouco dessa história. Tem muita história. E é importante, tem turista que tem interesse nisso e ele tem dificuldade ainda de acessar, né, produtos voltados para ele mesmo. Então, isso é uma parte bacana que eu acho que cabe bastante exploração, né? Porque o engenho e a própria história de vocês no engenho, ela é bem rica, ela tem bastante história, então eu acho que isso é muito bacana, né? Assim que você conseguir levantar, ou vocês conseguirem levantar esse acervo e colocarem para exposição, eu acho que vai ser um baita de um atrativo a mais aí no espaço do Engenho da Toca, né? O morador tende a... o morador às vezes não conhece, né, realmente a história e ela fica concentrada muito nas pessoas mais antigas. E se a gente não passa esse legado, acaba se perdendo algumas coisas, né? Acho que esse foi, inclusive, uma das missões da gente como associação de trazer de volta para que não se perca, né? Com as pessoas, né? E que cada vez mais uma cidade onde vem pessoas novas morarem possam conhecer também e possam realmente levar isso de geração em geração, como a canoa de voga, né? E tem outros saberes também que eu acho que realmente é muito importante.
Quando o Sabe uma bate-papo coisa é que eu bom, acho que ele vai acabando. Já passou 1 hora, por incrível que pareça. sério? Deu aqui para minha Tá. notificação que o vídeo vai encerrar daqui a 20 segundos. Mas a Meu gente Deus. já vai abrir agora o segundo momento, tá, da nossa live, Tá. para a gente poder abrir para as perguntas, né, do pessoal que estavam Beleza. aí. Galera, por favor, tá? Aguardem só uns minutinhos. Voltem a acessar conosco que a Bárbara vai responder as perguntas nossas aqui, tá?